Hello, people! Curso de alinhamento energético, cura interior, com Hernani Fornari, professor Hernani, aqui em Porto Alegre, né? Esse dia é um dia muito legal, muito especial, porque nós tivemos que lidar com uma coisa muito diferente, que já é muito diferente você ter que captar o outro, né? Mediunizar alguém, não só, né, mediunizar como nas casas umbandistas, nos centros espíritas que se mediuniza, né, o médium, o sensitivo, o canalizador vai captar, né, energias e conteúdos de um outro espírito, de alguém que desencarnou, né? No alimento energético, canalizamos, mediunizamos e sentimos um conteúdo psíquico-emocional, psicoemocional do outro, mas não de um espírito, da pessoa que está sendo atendida diretamente, né? É um link direto que se faz com a pessoa. E essas canalizações que são feitas, que são diferentes, né? E que foi focado nesse penúltimo dia de curso, é diferente porque você tem que ampliar muito, né, as percepções no sentido aqui da nossa tridimensionalidade e da gente perceber que podemos captar ambientes, né? Quantas vezes aí estamos, muitas pessoas que são sensíveis, que são empatas, ou que estão canalizando e não sabem, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está ficando louco, que é coisa da nossa cabeça, né? Quando a gente entra num ambiente e a gente sente algumas coisas, né? Ah, então, nesses ambientes, tem lugares, cômodos, casas, empresas que carregam, né, situações psicoemocionais que foram deixadas naquele ambiente. E o próprio ambiente em si também possui memória, né? Então, a gente tem que passar a olhar para o universo e a começar a entender que tudo possui memória, tá? Tudo tem memória, né? Nesse sentido também a gente pode olhar que tudo está vivo, porque necessariamente, se você aprofundar no microscópio, seja lá em qual for a coisa, vamos chamar de coisa para abranger tudo, a gente vai chegar a níveis atômicos, subatômicos, onde a gente vai ver que tudo é feito da mesma coisa, né? Se tudo é feito das mesmas estruturas energéticas, se tudo é feito dos mesmos átomos e das mesmas subpartículas, então somos todos um, não é mesmo? Só tem uma diferença, né? No nosso corpo, né, que somos feitos das mesmas partículas, o nosso corpo físico, né, feito das mesmas partículas de uma pedra, de uma planta, de qualquer animal, de qualquer material existente no planeta Terra. E somos filhos de Gaia, Pachamama, Terra, porque somos totalmente parte disso, né? A mesma água que rola por dentro do nosso corpo já rolou por todos os lugares desse planeta, né? E então, olhando assim, nesse nível microscópio, a gente vai se afastando, indo para o macro, né? E essa diferença de nós, o que existe, né? É que estamos encarnados nesse corpo, nessa máquina, onde a gente pode, através de uma consciência que vem de outro lugar, né? Que vem de uma dimensão mais sutil, que dirige este corpo, que pilota esse corpo, né? E essa é a grande diferença. Este ponto em que esta consciência acoplada esta máquina, este corpo físico, dirige este corpo. Essa é a grande diferença de uma consciência que está acoplada às pedras, né? Que está acoplada a alguma parte da natureza, seja qual for ela, uma planta, etc. Né? E assim por diante em todos os outros animais, né? Até nós como animal também que somos, querendo ou não. Pensar nisso nos faz entender que tudo é uma coisa só aqui na Terra, em termos físicos. Somos feitos da mesma coisa, com a diferença que quem pilota essa máquina aqui tem uma diferença, né? Tem uma consciência aqui que está num certo grau evolutivo, que vem aí, vai saber há quantos milhares de anos evoluindo, né?
a saber que não necessariamente nesse planeta, né, talvez advindos de outros planetas, para alguns casos, para outros não. Não temos como saber a verdade absoluta sobre isso. Mas pensar que tudo tem vida é isso. Tudo tem vida num grau de consciência. Então, tudo gera memória num grau de consciência. Já que tudo gera memória e tudo tem consciência em certos graus, tudo pode ser lido, né? Tudo gera energia que vai além desse físico para um outro campo, né? Para um campo mais sutil, para uma outra dimensão. E esse lugar, esse invisível, essas outras dimensões, onde a energia do físico, seja lá de qual for a consciência, seja lá de qual for a matéria, seja feito do que, produz algum tipo de consciência, algum tipo de memória, e isso se plasma, isso sobe para alguma outra dimensão que não está neste reino físico nosso. Então, tudo isso pode ser lido, pode ser captado e canalizado. Óbvio que não tudo, né? No sentido de que eu não posso captar tudo sobre alguma coisa. Quem sou eu para captar tudo sobre alguma coisa? Acho que só, né, a consciência divina para saber tudo de todos, né? Então, nós podemos ler uma parte, né? Ler um fragmento de memória, né? A gente pode chamar de quantum de memória. Bonita essa expressão, quantum de memória, quantum. Tá na moda, né? A física quântica, então vamos jogar aí para o espaço, quantum de memória. E isso pode ser canalizado pela técnica do alinhamento energético, né? Então, é ensinado pelo professor Hernani essa técnica e muito rapidamente já nos coloca para trabalhar na prática, né? E o mais legal de tudo isso são os exercícios onde a gente aproveita, né, que vai um aluno ler um do outro, né, e se colocar ali como cliente para o outro ler e apresentar esses conteúdos lidos. Então a gente traz, seja uma casa para ser lida, um ambiente, né, ou só um quarto, ou uma empresa, ou até mesmo como o Hernani fala, já alinhei até um CNPJ. Olha que interessante. Bom, e para quem já nos conhece há algum tempo, eu e Carol, na Tucupi Design, onde a gente faz os nossos projetos visuais e artísticos de design, nós já estamos há algum tempo criando, né, e somando a técnica de alinhamento energético nesse processo. Então a Carol já vem há algum tempo trabalhando com isso, trazendo, canalizando, fazendo alinhamento energético para empresas, né, focado na logomarca, né? Então, a logomarca também é possível, né, de ser lido, porque a logomarca vai ser a representação, uma coagulação energética que vem de energias para se tornar visual, material aqui na terceira dimensão, né? E esse conteúdo, esse desejo de coagular energias do cliente, que o cliente está emanando essa energia, né? Então vamos supor, o cliente está querendo abrir uma empresa de tal coisa. Essa energia, essa vontade criativa, isso pode ser canalizado, né? E quando nós podemos acessar esse conteúdo do cliente, nós conseguimos com isso fazer uma leitura para que a gente possa direcionar melhor na hora de criar e de tornar isso de forma visual. Então é isso que a gente tem feito no nosso trabalho, né? Na Tucupi Design, a Carol fazendo esse papel porque ela é alinhadora energética, né? Há muito tempo e já está nesse trabalho. Então nós, como casal, como sócios, fazendo esse trabalho é muito interessante porque ela traz uma leitura muito diferenciada para o trabalho, para que a gente possa colocar isso de forma material e visual para o cliente. Bom, então por que eu estou contando tudo isso, fazendo esse paralelo com a Tucupi Design? Voltando para a aula, para fazer esse link, né? Então na aula, lá no curso, né, nesse 8º dia de curso, nós fizemos as leituras de empresas, né, de casas completas, passando por todos os cômodos, inclusive, e é muito legal, gente, muito legal, porque é assim,
os sinais, sabe? As coisas que aparecem e que o cliente fala, nossa, realmente eu tô com alguma coisa, um certo problema, ou não sei o que acontece na minha casa, que isso, que aquilo, e quando aparece ali pelo canalizador, aquela forma expressa pelo canalizador, e o cliente pega e consegue linkar isso com o que está acontecendo na vida dele, que tem a ver com o que ele trouxe, a coisa que ele trouxe para ser lida, seja casa, ambiente, empresa, CNPJ, né? Ou qualquer outra coisa, é assim, de uma. Gente, vocês não fazem ideia. É de um link, assim, é de um. Uou, sabe? É muito bom, é muito libertador. E como o alinhamento energético é um trabalho de cirurgia energética, vamos falar assim, entre aspas, um trabalho de limpeza energética também. É, então, acaba que quando a gente vai ler lugares, coisas, o trabalho de limpeza já é muito intenso. Ah, e quando é visto conteúdos que não são conteúdos que podem ser transmutados, ou seja, que podem ser repolarizados de uma energia negativa para uma energia positiva, e vamos falar de novo aqui, negativo, positivo, né, que é aquela coisa que não é tão legal falar, mas vamos usar porque é o que tem para hoje. Que o alinhamento energético trabalha muito bem, que é a repolarização, né? É, quando nós captamos e canalizamos conteúdos que não podem ser repolarizados, porque são conteúdos que já estão, são conteúdos que viraram, é como se fosse uma energia, por exemplo, não é uma energia já que pertence mais ao cliente, pode ser uma energia estagnada que foi gerada por pessoas ou por memórias muito antigas daquele lugar, associadas àquele lugar, aquela coisa. Essas energias, elas vamos dizer, é como se elas ganhassem vida própria e, e elas não são passíveis de serem transmutadas no sentido de repolarizar para elas virarem algo positivo. São energias densas, são energias grudentas, gosmentas, né? São energias que às vezes impregnam mesmo o espaço, uma parede, um canto, um negócio, e aquilo vai se acumulando, né? Dependendo do lugar e do que houve e das questões que foram que aconteceram no ambiente, aquilo vai se espalhando, grudando, se transformando e vai piorando, vai virando uma bola de neve, mas não de neve, né? Mas aquela meleca, uma bola de meleca que vai só piorando toda a situação. E o alimento energético, quando lê e capta situações assim que não são repolarizáveis para algo positivo, nós fazemos então uma limpeza, uma cirurgia para que isso seja diluído, para que isso seja dissolvido, né? É como se nós entrássemos com um detergente para. Com detergente não, com um negócio bem forte mesmo para limpar, né? Me veio aqui uma soda cáustica mesmo no negócio, que é bem denso, né? Então é muito legal as limpezas que ocorreram no curso, é muito legal as leituras, e é muito, sabe que é a parte mais legal? A parte mais legal é a, a parte do corpo quântico, né? Então vamos falar agora de corpo quântico. O corpo quântico é quando a gente consegue dar voz para para coisas, né? Então, por exemplo, uma casa, ela vai falar. A gente vai canalizar, às vezes, necessidades que essa casa tem, um quarto, um cômodo, um ambiente, uma empresa, seja lá qual for a coisa que está sendo lida. Pode ler uma árvore, pode se ler um animal, pode se fazer ler qualquer coisa. E quem tem muito treinamento com coisas que são, por exemplo, um vegetal, um mineral. Tem gente que consegue ir muito fundo nas memórias, né? Óbvio que tem memórias que arremetem a milhares de anos, então assim, há um certo ponto, até um certo ponto, pessoas conseguem canalizar certas memórias, tá? Ou fragmentos ali associados àquela coisa. Mas o corpo quântico, ele vai conseguir trazer necessidades, vontades, tá? Que nada mais é do que não tem mágica, não é misticismo, não é como se a casa falasse, é como se a casa falasse, mas não é. É um paradoxo. Por quê? Hum, é como se eu estivesse lendo e, por exemplo, mora uma pessoa numa casa. Então, na verdade, eu estou lendo uma parte da pessoa que vem como a voz da casa, né? Então, assim, na verdade, por exemplo, olha, eu vou dar voz à casa. O corpo quântico da casa agora vai falar.
Na verdade, quem está falando é um somatório de energias que passaram por ali. É isso que está falando, é isso que vai gritar, é isso que vai se manifestar. E esse somatório de energias que passaram por ali tem a ver com pessoas que viveram ali, né? Óbvio que, poxa, mas se for aprofundar mesmo na memória, você vai para uma parede, você vai para um tijolo, você vai lá aprofundando no microscópio e você vai chegar na areia que do vidro da casa que era de uma praia e sei lá para onde vai isso, né? Também não é assim, né? A gente vai acessar memórias também mais recentes, né? E às vezes vai até bastante longe. Óbvio que ah, não seria obrigatoriamente, o trabalho não tem essa obrigatoriedade de voltar e voltar e voltar e se aprofundar e ir tão longe na memória desse material, dessa coisa que está se querendo ler, né? Então, o corpo quântico basicamente é isso, é quando nós damos voz, né? Quando nós damos voz para uma marca, quando nós damos voz para uma empresa, né? É um somatório fragmentário, né? De cada consciência que está associada àquela coisa que se está lendo. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 pessoas morando numa casa, necessariamente o corpo quântico vai ter a ver, vai fazer parte um pouco da energia consciencial imanente de cada criatura que passou por ali, inclusive das pessoas que construíram aquela casa, tudo vai fazer parte de um somatório onde essas energias vão se acumulando e isso vai criando um corpo quântico, quase como se esse corpo ganhasse vida. E basicamente, quando cai na boca de um canalizador, é como se eu estivesse dando vida, mesmo transformando sentimentos e emoções em palavras, né? Ou em algum visual, ou seja lá qual for a técnica usada para expressar aquilo que o sensitivo está canalizando, que é sentir e intuir, né? E muitas vezes enxergar. E é isso, o curso nesse 8º dia é muito especial por isso, por essas leituras que fogem completamente daquilo que a gente veio acostumado em todos os outros dias, que era mediunizar o outro, alguém que está ali, alguém que tem todo um conteúdo psicoemocional para ser transferido, para ser lido, né? E aí a gente de repente tem que mediunizar e canalizar alguma coisa. Então isso é muito diferente e é muito interessante. E quando a gente vê a realidade disso acontecendo, a gente fica assim, né? Pá, meu Deus, para onde vai isso, né? Para onde vai essa capacidade que temos, que todos nós temos, de ler, de canalizar? É, onde isso vai dar, né? E como eu tenho dito nos outros vídeos, né? Que vai virar daqui 300 anos, 400, 500 anos? Né? Será que todos nós vamos estar lendo uns aos outros com mais facilidade? Imagina, daqui 1000 anos não precisa nem fechar o olho e fazer todo um processo meditativo para se canalizar. Simplesmente só de passar perto ou olhar para a pessoa já vai ser transferido e sentido assim muita coisa da pessoa, ou em 5 minutos de conversa com uma pessoa a gente já vai estar trocando muito mais do que a gente imagina. Isso já acontece, só que a gente não tem consciência disso, né? Mas já em 5 minutos, além do que foi trocado verbal e visual, nos bastidores, pelo sexto sentido, já vai estar sendo trocado conscientemente, eu acredito muito nisso. E aí, nesse trabalho de alinhamento para empresas que se expande para tudo, casas, lugares, ambientes, coisas, qualquer coisas, né? Quaisquer coisas. Nós usamos alguns guardiões bem específicos, bem interessantes, né? Nesse trabalho. Por exemplo, um guardião giramundo, né? Guardião muito legal, que é usada no trabalho para dar movimento para coisas que estão paradas, estagnadas em certos lugares, ambientes, ou não necessariamente um lugar físico, né? Pode ser um lugar não físico também. Isso que é o mais legal desse trabalho, né? Por exemplo, eu trouxe na vez em que eu fui ser atendido por alguns alunos, eu trouxe, por exemplo, a minha empresa com a Carol, né? Que é a Tucupi Design, né? Essa que faz esse trabalho para as pessoas. E a primeira coisa foi, eu falei, se preparem, porque não existe um lugar, não mais, né? E aí foi muito curioso, né? Foi muito curioso porque muito diferente, muito além, inclusive, e desafiador, né?
de ler uma coisa que não tem necessariamente um lugar físico, né? Que o cliente, quando vai descrever, né, não vai passar um mapa ou vai uma planta do lugar, né? Ele vai descrever como é a empresa numa forma mais ideológica, né? Ideoplástica, aonde essa empresa tem um conceito e é como se essa empresa existisse em algum lugar invisível, mas num lugar não físico. E tudo é possível de ser lido. Tudo, tudo mesmo. Então é muito legal esse trabalho. Outro guardião muito legal é Marabô, né? Marabô é muito interessante porque esse nome ele também existe na Umbanda, né? No Candomblé, talvez, mas na Umbanda eu tenho certeza que tem, né? Um Exu, né? E assim, muita gente confunde achando que é um Exu trabalhando, né? Na verdade, os guardiões, né, da dimensão da consciência crística são frequências angélicas, né? São frequências muito sutis, né? Muito é como se fosse assim, Marabô, que se apresenta que se incorpora no médium numa casa umbandista, esse Marabô, esse Exu, ele é um espírito de uma pessoa desencarnada, por exemplo, que trabalha num nível denso, no umbral, né? Ele faz parte dessa falange Marabô. O que significa? Significa que ele pertence a uma egrégora, aonde essa egrégora tem uma hierarquia e dentro dessa hierarquia existe uma energia da qual esse guardião do umbral trabalha, utilizando-se dessa energia crística, né? Por isso que a gente chama de dimensão da consciência crística. E quando ele usa essa energia da dimensão da consciência crística para fazer determinado trabalho, ele se coloca como Marabô. Então, foi intuído esse nome Marabô não é um Exu que vai lá fazer uma limpeza na hora que nós chamamos um guardião Marabô, por exemplo, para dissolver e desfazer uma energia densa que esteja, por exemplo, grudada numa porta de uma casa. Não, não é que vai lá um espírito Marabô e tal fazer. Não é isso. É uma energia muito mais sutil, tá? Que vai perpassar aquele ambiente e vai dissolver aquilo mesmo, tá? Se essa energia da consciência crística manda alguém para lá, essa verdade ninguém tem, né? Mas sabemos que essa energia vai estar lá. Ela vai estar lá presente de alguma forma. De alguma forma ela vai ser materializada, é como se ela densificasse para acessar a região densa daquele determinado umbral ali, para desfazer aquela determinada coisa, né? E isso é feito por pulso e comando mental, isso que é o mais legal, né? Outro guardião muito interessante que pode ser utilizado, por exemplo, luz e fé. Cara, esse guardião luz e fé dá pano pra manga pra caramba. Eu não vou entrar muito nos detalhes, né? Ele tem a ver, por exemplo, com uma presença, por exemplo, pode ser captado sim, né? Uma presença extrafísica, né? Ali no ambiente. E aí Lucifer entra, né? Com muita precisão para encaminhar esses queridos irmãos desorientados, desnorteados e descontrolados por N razões, que só Deus sabe os desígnios, e encaminhando e retirando dali, né, na medida do possível, sempre, porque livre-arbítrio, sempre em primeiro lugar, né, e só é feito aquilo que pode ser feito. A dimensão da consciência crística é uma egrégora que só vai fazer aquilo que pode fazer, de forma que aquilo não interfira de nenhuma forma no karma, nem no dharma, do que se está sendo tratado, curado e analisado e lido e estudado. Então, basicamente é isso. Em breve, pretendo fazer, e junto com Carol também, um vídeo especial só para falar de Lucifer. Quero fazer um vídeo assim só para falar de Lucifer, porque é muito, muito importante esse guardião. Muito, é assim, um guardião que traz muita polêmica, né? Porque Lucifer é uma energia crística da representação de Lúcifer, né? Aquele que trouxe a luz, né? Para a escuridão, aquele que leva a luz e dá pano para manga. Então não vou entrar nisso agora, mas é muito bonito mesmo, tá bom? Então esse foi basicamente
o 8º dia, um dia de muitas, muitas descobertas. Dia assim de, meu Deus, quanta coisa dá para fazer com alinhamento energético. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então é isso, gente. Seguimos, tá? Atendimentos na Tucupi Design, né? Seguimos com as canalizações sensitivas e nossas criações sensitivas, utilizando-se dessa ferramenta maravilhosa, cura interior, alinhamento energético. Paz e luz para todos.